Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal, tá? Essa daqui é a segunda aula do nosso curso de introdução à história da arte. E aqui a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre um assunto, cara, muito legal. Eu gosto muito dessa do tema da aula de hoje por conta que a gente vai ter que lidar com algumas questões um pouco polêmicas quando se trata de arte, né? E eu tô trazendo exatamente esse assunto porque eu quero inteirar e também talvez até desenvolver um pouco mais a ideia do que realmente é arte, tá? Porque vai chegar um momento que a gente vai no final, mais perto do final desse cursinho, ou até mesmo no meio dele a gente vai acabar falando muito sobre a arte contemporânea, né? E o como ela é muito julgada por ser bem esquisita às vezes. E a gente vai acabar falando sobre o que é arte, qual a origem da arte e quais os tipos existentes de artes, tá bom? Então, vamos lá, que essa aula vai ser interessantíssima, tá bom? Vai ser muito boa. Como a gente viu na aula anterior, a origem de arte se deu nos primórdios a origem, né, da arte deu nos primórdios da humanidade. Então, desde muito tempo, nós humanos, já temos esse costume de fazer arte. Mas quando foi tido a arte como arte? Por exemplo, quando que as pessoas olharam entre si e pensaram, isso aqui é arte? Bom, vamos tentar explicar isso, né? A arte vem do latim ars ou artis, que significa técnica, habilidade natural adquirida, criar, e entre vários outros significados dentro desse mesmo campo semântico, tá? Dentro desse mesmo campo de ideias, de significados. Vocês podem encontrar na internet, se vocês forem pesquisar, a seguinte citação. O primeiro uso conhecido da palavra vem de manuscritos do século XIII. Mas não é exatamente certo sobre isso, tá? Porém, a gente pode dizer que é uma aproximação muito válida e muito bem-vinda, tá bom? Mas não é completamente certeiro que realmente seja no século XIII, pode ter sido um pouco antes também, tá? Mas vamos ter por enquanto isso aqui como verdade, tá bom? Beleza. A definição de arte, ela tem sido discutida, né, no decorrer dos anos por muitos filósofos e até nos dias de hoje, tá? Ela é tratada na questão mais básica do ramo filosófico, né, chamado estética, e nesse ramo da filosofia, eles tratam do estudo da natureza, da beleza e dos fundamentos da arte. E é muito legal, tá? Eu recomendo que para aqueles que gostam de filosofia, darem uma olhada em estética, porque é um tema muito legal, é muito bonito de se estudar, de verdade. Eu recomendo demais. Platão, por exemplo, um filósofo, ele foi o primeiro a desenvolver a ideia de arte como uma forma de cópia ou imitação. Como a representação de algo que nos é mostrado pela natureza, tá? Cópia ou imitação não é no sentido de que eu copio uma obra ou uma pintura ou qualquer arte de um amigo meu, tá? Que ele esteve se expressando, eu copio e vou utilizar e buscar crédito. Não é isso, tá bom? Quando ele diz de cópia, ele se diz de copiar o que a natureza mostra, a paisagem, as pessoas, o externo, né, o mundo em volta. E como dito, né, como representação de algo que não é mostrado pela natureza, e essa ideia você encontrará com o seguinte nome. Você vai encontrar com o nome de mimese. Acredito que seja assim que se fala, mimese, tá bom? Se vocês quiserem, dê uma pesquisada, tá? É muito legal. Aqui do lado vocês vão estar observando, né, uma escultura de Michelangelo, de Pietà, que foi uma escultura feita em mármore, e vocês podem perceber o quão próximo da realidade é essa escultura, tá? A ideia deles quererem muito representar a realidade trazia a vontade, né, de representar o mundo como ele é
trazia essa sensação, né, essa necessidade de perfeição. E como perfeição, né, como eles buscavam também registrar, eles registravam não só questões do mundo, né, mas também muitas coisas como histórias do passado, alguns até mesmo com âmbitos religiosos, tá bom? Outros até mesmo com questões mitológicas, tá? Como se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muitas esculturas de deuses e é muito legal vocês darem uma olhada. Aqui embaixo, como sempre, eu vou estar deixando o link de algumas coisas interessantes, tá? Para acrescentar no conhecimento de vocês sobre todo esse assunto. Mas, enfim, a ideia de memes é muito legal e eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu vou deixar aqui o link, tá bom? E bom, a definição de arte, ela foi evoluindo, né? Até que começou a ser tratada como uma forma de expressão. Começou a ter as questões, né, de que a câmera foi inventada, a arte deixou de ser necessariamente, não deixou, né, mas ela começou a ser usada para outras questões. Porque se a ideia é representar, e eu tenho uma câmera que ela representa de forma muito mais verídica do que, ou pelo menos deveria ser, né, do que uma pintura, por que a gente vai usar a arte? Por que a gente vai usar as esculturas para representar algo? Surgiu, né, por conta disso, a necessidade de se expressar e utilizar como arte como uma forma de expressão. E a gente vai se aprofundar mais nessa questão, tá, nas próximas aulas, mas apenas para inteirar. A forma de expressão, a forma, né, da arte se expressar teve surgimento no romantismo entre o século 17 e 19. E no decorrer do tempo, o sentido de arte foi mudando. Bom, eu digo mudando, pois a sociedade mudou, portanto a arte também. Mas eu acredito que a palavra ideal seria algo no sentido de que a arte teve muitos acréscimos, teve muitos aspectos adicionados nela, né? Muita coisa foi adicionada. Não acho que a palavra mudando seja inteiramente má, mas eu acho que existe palavras melhores, porque sim, a arte mudou, a arte contemporânea hoje em dia é outra do que a arte rupestre, por exemplo, mas não significa que a gente não possa produzir arte que seja, por exemplo, similar a artes do século 17 e 19. Tanto que hoje em dia a arte ainda assim, ou principalmente hoje em dia, é muito usada para se expressar ou representar alguma coisa. Então eu acredito que a palavra de que a arte teve coisas acrescentadas é mais... Não a palavra, né? A frase seja mais ideal para a situação dela. E aqui do lado vocês podem estar vendo uma pintura do Monet, chamada Impressão Sol Nascente. E foi uma pintura, né, ali logo abaixo no cardzinho azul vai estar as características de cada obra, tá, que eu vou apresentar, que é algumas das vanguardas da arte para vocês entenderem um pouco de como que ela mudou. E não necessariamente vai estar em ordem, tá bom? Não necessariamente vai estar em ordem, mas é muito legal que vocês tenham uma noção de como ela pode mudar. E aqui também não vai estar todas as vanguardas, tá? É apenas uma questão de, para introduzir vocês a ideia, eu vou estar deixando algum link aqui embaixo na descrição que explique todas as vanguardas, tá? E eu recomendo vocês a lerem, porque muitos artistas se identificam mais com algumas vanguardas do que outras. E se você é artista, é legal de você dar uma olhada nisso, porque pode muito acrescentar na questão do seu trabalho. E se você é só um curioso, um estudante, dá uma olhada também, porque você vai encontrar essas vanguardas em outros lugares e é bom que você tenha uma noção do que elas foram, tá? Mas a que eu vou apresentar primeiro é o impressionismo do Claude Monet. E o impressionismo ele se dá muito pela captação da luz no ambiente. Ele foi muito criticado por tomar, né, essa ação de ir para o ambiente fora do ateliê e pintar.
Tanto que o nome impressionismo foi dado até de uma forma um pouco pejorativa pro Monet, tá bom? Mas no final das contas acabou sendo um bom nome e ficou por isso mesmo, foi aceito. E naquela época não era muito legal isso, porque era mais a questão da arte acadêmica dentro do ateliê, com as normas. E aí quando o Monet falou assim, não, vamos sair, vamos. Eles foram lá pra fora e começaram a pintar, foi um choque, tá? Foi um, ok, isso daí tá realmente certo, isso daí é realmente arte. E aí surge, né, aquela questão. O que a gente vê hoje em dia, algumas coisas absurdas, são arte? A gente vai chegar lá. Aqui, do outro lado, a gente pode ver, né, o quadro O Grito, de Edvard Munch. É muito bom esse quadro, o expressionismo. O nome é similar, né, ao impressionismo e o expressionismo. O expressionismo, ele está muito ligado à forma de expressar a angústia, expressar o sentimento que você tem dentro de você. E você pode ver, né, por exemplo, o quadro O Grito é um quadro que não causa muito conforto aos olhos, né? E também algumas cores estão distorcidas. Aqui no que você está vendo não é o quadro inteiro, então não vai dar para vocês verem os demais aspectos. Mas o que dá para enxergar aqui a terra é azul e o lago, em vez de ser azul, ele está amarelo, está em uma cor bege também, em algumas partes. Então, ele foge um pouco do padrão. Ele busca mais muito a intenção de se expressar com pinceladas muito bruscas, curvas, dependendo do que você quer passar. E ele mostra, pelo menos na época, né, desse quadro, né, do O Grito, muito uma questão de angústia e que o próprio artista provavelmente estava sentindo na década de 1893, tá? Então, o impressionismo é a impressão da questão da luz, né? Ali, tanto que o nome desse quadro é Impressão Sol Nascente, muita questão da luz, da forma como que ela passa pelos olhos do artista e como que ele interpreta isso. E o grito, né, no caso aqui, o expressionismo, ele é muito mais a questão da expressão da psique humana, tá bom? Aqui mais pra baixo a gente já vai pra uma área mais, né, do cubismo, e a gente pode encontrar a Menina com Bandolim, que é uma pintura de Pablo Picasso. Normalmente quando você pensa em cubismo, você lembra de algumas outras pinturas, que algumas até meio estranhas, se alguns olham e falam assim, eu também poderia fazer isso, e sim, a ideia é exatamente essa, tá? Qualquer um pode fazer arte, e o cubismo é uma ótima maneira para quem gosta de pintar, para quem gosta de desenhar e experimentar um tipo novo, tá bom? É muito legal. O cubismo, ele também foi uma questão de expressão, mas ele fugia bastante, né, como todas as vanguardas, fugia da arte que na época era padrão, tá? Então o cubismo ele tentava puxar mais pra fora da caixinha, e Pablo Picasso foi pioneiro na questão do cubismo. Ao lado a gente vai ter uma pintura de Enrico Prampolini, tá? E essa pintura aqui, ela se trata do futurismo, tá? Da vanguarda do futurismo. E era legal, né, nessa parte do futurismo, o retratar da questão urbana, né, da questão da cidade, da produção em massa das coisas. Então, tem uma característica... Eu poderia ter escolhido um exemplo melhor para mostrar aqui, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada no artista Enrico Prampolini. Ele é um artista muito bom. Então eu deixo essa pintura aqui com um carinho. Tá, e você pode ver que a pintura dele parece mesmo, ali atrás, talvez vocês não consigam ver muito, que tem alguns andaimes, alguma coisa do tipo. E parece que, né, esse retrato de Marinetti é muito... parece metal, né? Parece muito na questão da indústria, da tecnologia da época, né? E dessas coisas novas que estavam começando a existir. Então ele representou, né, o retrato representou Marinetti na forma de uma pintura futurista, tá bom? E a penúltima vanguarda, né, a gente vai falar sobre o surrealismo, tá bom? René Magritte, você provavelmente conhece essa pintura, O Filho do Homem,
É uma pintura que retrata o surrealismo. E o que é bom, dentro da questão do surrealismo, né? Da parte mais intrínseca mesmo, novamente, com a ideia de romper padrões artísticos da época, na questão de trazer novamente o quesito interno, tá bom? A parte do sonhar, o que é uma questão muito complexa. Foi explorado por alguns psicanalistas, ou psicólogos da época, e na arte também não é diferente, começou a ter essa influência, tá bom? E é muito legal que o sonhar esteja começando a ser representado, as pessoas estejam olhando mais para dentro e se descobrindo, né? E eu recomendo dar uma olhada, né, um estudo aprofundado em algumas pinturas, algumas obras do surrealismo. Aqui eu apresento esse quadro, né, O Filho do Homem. Ele está em uma coleção particular, não é nenhum lugar onde você possa realmente visitá-lo. Porém, existem muitas outras pinturas surrealistas, alguns até mesmo perturbadoras, de pesadelos, outros bem confusos, porque a psique humana ela é confusa e os sonhos não iam ser diferentes. E, então eu acho muito legal essa vanguarda, e para você ter uma noção de como a arte ela estava sempre mudando, e às vezes até mesmo em ciclos, né? Como o impressionismo também era uma questão de interpretação das coisas, uma questão de expressão. Novamente volta depois de passar do futurismo e uma outra forma de representar a arte como o cubismo, que também não deixa de ser formas de expressão, mas umas com uma força histórica mais presente que a outra. E quando eu digo histórica, eu me refiro na questão de que alguns outros movimentos dessas vanguardas tinham a intenção de explorar muito mais a expressão do que apenas quebrar os padrões artísticos. E a arte sempre foi assim, tá? Ela sempre vai buscar, mesmo que de uma forma ou outra, ela sempre vai estar representando o interno. Mesmo que seja alguma pintura acadêmica, sempre vai ter um pedaço do artista nessa pintura, ou nessa escultura, ou em qualquer outra forma de arte, seja na fotografia, no cinema e etc. Tá bom? Vou trazer aqui uma vanguarda muito legal, e aqui é onde que as coisas começam a ficar interessantes, tá? Uma vanguarda, né? Vários movimentos, que é muito discutido nos dias de hoje, é o dadaísmo. E este tem um dos objetivos de questionar exatamente o assunto de hoje, tá bom? O que é arte? Até onde é considerado arte? Esse assunto é polêmico e divertido de discutir, eu adoro isso. Alguns devem se lembrar do Mictório e a obra intitulada como de fonte, né? Pelo artista Marcel Duchamp, que foi colocada em exposição, e assim foi dito que era arte, que é esse mictório que vocês estão vendo. E a ideia é exatamente isso. Ok, eu poderia fazer isso, eu poderia arrancar o mictório da parede e assinar ele e dizer que isso é arte, mas é essa a ideia do dadaísmo, né? Essa estranheza que ele causa, essa coisa da vontade de questionar, essa confusão, né? Tipo, por que isso daí tá em um museu e as coisas que eu pinto não poderiam estar? Elas poderiam estar, entende? Essa é a questão. O que realmente é arte? A arte pode ser qualquer coisa, então? Então o movimento dadaísta, né? O Dada, ele veio exatamente pra questionar isso, tá? É muito legal. Ou até mesmo, vou dar um outro exemplo, né? De uma obra famosíssima, que é a famosa exposição da banana com uma frita, onde foi dado o nome de comédia, e foi feito pelo artista Maurizio Cattelan, acredito que seja mais ou menos assim o nome, e teve algumas questões muito polêmicas sobre essa obra, e esse artista, né, ele sofreu... muitas pessoas atacaram esse artista e a sua ideia aparentemente absurda. Mas eu quero que lembrem-se, tá? De que a arte não se trata apenas do resultado final, mas também do processo. E a questão da banana
na história da arte é uma questão muito engraçada, com muita história, e eu recomendo que tenham uma mente aberta para essa forma diferente de se expressar, tá? Porque por mais que não, para alguns não seja considerado arte, e tudo bem, não precisa ser considerado arte. A ideia do dadaísmo é exatamente essa, tá? Mas a parte de que aí eu tô passando apenas o plano, né, inicial do dadaísmo, que como seria questionar, é trazer a questão de que, ok, a arte é realmente o resultado final ou ela também é o processo? Então, o processo também, a gente pode notar algo como arte, e coisas feias também podem ser arte. Algo que não é belo, algo que é horrendo e mal, também é arte, tá? E aqui eu tô colocando um exemplo de Saturno devorando um filho, de Goya, tá? Pra mostrar que a arte nem sempre precisa ser bonita, ela pode ser horrenda e vil, tá bom? É muito importante que vocês lembrem disso. Eu quero que lembre-se que existem muitos estilos e formas de fazer arte, tanto que muitos artistas e professores de arte preferem se especializar em poucas ou apenas uma única forma de arte, tá? O legal é que você também pode fazer arte. Alguns pensam que, alguns quando pensam em arte podem acabar se lembrando de desenhos, pinturas, músicas, atuação, e só essas, mas existem muitas formas de se fazer arte. E é comum que quando vocês pesquisem no Google, vocês encontrem 7 formas de arte, tá? Arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e cinema. A arquitetura, ela é considerada a primeira das artes. E aqui tem uma citação, né? Eu vou pegar aqui do Wikipedia mesmo. Toda construção e modelagem artificial do ambiente físico, incluindo seu processo de projeto, é o produto deste. Muito confuso. Vamos simplificar. E de maneira mais fácil de se entender, tudo que está relacionado a um ambiente, a partir de sua concepção até a sua integração nesse meio, pode ser considerado arquitetura, tá? E aqui do lado eu coloco um exemplo para vocês, tá bom? Que aqui nesse caso seria uma igreja que se vocês forem pesquisar sobre arquitetura na arte, vocês vão encontrar muito da questão das construções religiosas, tá? Escultura. A escultura ela é considerada a segunda arte. As esculturas podem ser feitas de diversos materiais, tá bom? Onde varia de gesso, mármore, resina, pedra, madeira, aço e ferro. Mas existem outras formas de se fazer esculturas, tá bom? E aqui eu deixo um exemplo. No caso aqui de uma escultura feita de um artista brasileiro, o Aleijadinho. Eu recomendo que dê uma olhada, é muito, muito legal a arte dele. A pintura. Aqui eu vou começar com uma citação, tá? Eu não pinto a natureza, eu sou a natureza. Jackson Pollock. A pintura ela é a terceira forma de fazer arte. Definir uma pintura é complexo, pois ela varia muito e pode ser bastante abstrata. E algumas pessoas podem ficar confusas sobre seu significado. E um exemplo seria as pinturas abstratas que você pode encontrar por aí. E eu coloquei exatamente essa do Jackson Pollock para vocês terem uma noção. E algumas pessoas podem olhar para isso e falar: eu poderia só jogar toda a tinta na tela. E novamente eu digo: sim, você poderia e você deve fazer isso, porque isso também é um fazer artístico. E eu acho que no final das contas, na parte de pintura abstrata, não se trata só de jogar tinta na tela, mas sim o que você, no final das contas, está passando isso. A sua ideia de jogar tinta na tela é para questionar o que é arte? Ou você realmente quer ter um significado, uma forma que você quer se expressar? E é por isso que você está jogando a tinta na tela. Tá, é uma questão muito profunda, muito mais do que eu consigo explicar aqui só nesse pequeno vídeo, tá bom? No decorrer do canal, a gente vai ter alguns vídeos que vão se aprofundar mais. Não vai ser só os vídeos desse mini curso, tá bom? Vai ter mais coisa, mas por enquanto, vamos ficar com essa parte mais
mais simples, mais simplificada. Eu vou deixar alguns links para vocês darem uma olhada novamente, lembrando que vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? A música é a quarta forma de fazer arte, e aqui a gente levanta um ponto muito importante. A música é muito antiga, e imagino que nem todos considerem a arquitetura como a primeira forma de arte. Mas eu peço que relevem essa incongruência e divergência, e que normalmente se é apresentado nessa sequência, tá? E aqui eu tenho uma citação de Mozart que é o seguinte: para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força, é preciso também viver um grande amor. E quando eu digo de viver, e quando ele diz, né, de viver um grande amor, significa que a música também é uma das formas mais puras, mais antigas de se expressar, tá? De expressar um sentimento, seja ele com amor, no caso de Mozart, mas algo que ele não cita também pode ser o ódio, a raiva e a angústia, tá? Ou até mesmo a euforia e a felicidade. Literatura é a quinta forma de fazer arte. Poemas, romances, fatos históricos e mitos são contados pela escrita. Mundos são criados pelas letras e opiniões. Visões de mundo, ideias e inspirações são mudadas na mente de quem lê. E eu considero os livros algo sagrado, tá? Porque a sacralidade da leitura é a fonte de grande compreensão e conhecimento. A dança é a sexta arte, tá? Dançar é uma coisa que muitos fazem, às vezes sem perceber. Em festas, sozinho, em casa ou até mesmo se apresentando para um público, entre muitas outras formas, que nem vale a pena citar todas aqui, existem de se praticar esta arte, tá? Também é uma forma de expressão e é bonito, é belo, é significativo e é emocionante, tá? E a sétima arte é a que consegue acoplar todas as outras juntas em um só lugar, tá bom? E aqui a gente vai ter um ponto muito legal, mas por enquanto, vamos dizer o seguinte, que na sétima arte, né, o cinema, eu parcialmente tenho um carinho muito grande, pois são graças aos atores, animadores e que muitas dessas outras formas de arte que foram citadas anteriormente podem se apresentar das mais diversas formas. E é muito legal você pensar na arte contemporânea de que chega um certo momento, um certo ponto na arte, da história da arte, que ela deixa de ser algo separadinho, algo só rotulado, e às vezes mistura um monte de técnicas, um monte de formas de fazer arte e coloca tudo em um só lugar. E existem muitas outras formas de se produzir, de se expressar além dessas do que eu citei aqui, tá? Jogos, por exemplo, na criação de jogos também é uma forma de expressão, tá? O artesanato também é uma forma de expressão. Existem muitas maneiras de se criar arte a partir do lixo e da sucata. E como eu disse, no artesanato, né? Na forma de viver e entre muitas outras coisas você consegue fazer arte. E isso é incrível, tá bom? É incrível. Porque todo ser humano, por menos artístico que ele seja, ele ainda consegue produzir uma obra-prima, tá? E eu quero encerrar com uma pergunta. O que é arte para vocês? E eu vou terminar dando a minha opinião. Arte é a forma da natureza expressar a si mesma, tá? O que para você é arte? Deixe nos comentários ou entre no Discord e apresente a sua ideia lá pra gente, tá bom? Muito obrigado e até mais.